Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre os principais conceitos de contabilidade de custos, aqueles conceitos que você realmente precisa saber para poder entender aí melhor como é que funciona a contabilidade de custos, que algumas pessoas, aí, alguns alunos têm uma certa dificuldade em entender a matéria. Então, partindo do princípio que você entenda bem aí os conceitos, saiba aplicá-los, vai facilitar muito todo o entendimento da matéria, principalmente a parte de contas, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro conceito aqui que eu quero falar para vocês é o conceito de gasto, ou também classificado aí por alguns autores da área como dispêndio, mas o termo mais comum utilizado é o gasto, tá? Eu utilizo muito o termo gasto. Então, gasto é todo o sacrifício para a aquisição de um bem ou serviço com o pagamento no ato, que é um desembolso imediato, né? Ou no futuro, no qual se cria uma dívida. Enfim, se o pagamento vai ser à vista ou a prazo, não interessa. Então, num primeiro momento, todo o sacrifício, né, que é todo o dinheiro que a empresa acaba gastando para comprar algum bem, serviço, independente de ser pago à vista ou a prazo, ele é classificado como gasto. Então, o gasto é um termo genérico para se chamar o custo e a despesa, que eu vou falar já logo na sequência o significado de cada um. Ok? Então, o gasto é utilizado para generalizar toda a saída de dinheiro que a empresa acaba tendo, ok? Então, antes de se saber se o gasto vai ser uma despesa ou se vai ser um custo, então eu classifico com este termo. Ou também quando eu quero me referir, né, ao custo e à despesa, tudo junto. Então eu chamo gasto, tanto custo como despesa, tudo junto. É muito utilizado dentro aí de contabilidade de custos, ok? Então, agora, para refinar, eu vou falar sobre o custo. O custo é todo o gasto que foi aplicado aí no processo de industrialização e que contribui com a fabricação de um determinado produto. Bom, para explicar aqui o termo custo, fica mais fácil sempre tomar como exemplo uma indústria, né? Então, por isso que aqui está definido como aplicado no processo de industrialização, né, fabricação de um produto, enfim, fica mais fácil de exemplificar com base em uma indústria. Obviamente que uma empresa comercial ou uma empresa de serviços também tem custo, mas para quem está iniciando na contabilidade de custos, para entender esse conceito fica mais fácil desta maneira. Eu não vou ainda falar sobre, não vou dar exemplos aqui, que no último slide eu vou estar abordando sobre isso, e aí lá eu explico mais direitinho, com base em alguns exemplos, o que seria um custo, ok? E a despesa todo o consumo de bens ou serviços para obtenção da receita. Ou, né, diferente do custo, a despesa não está ligada ao processo produtivo. Bom, então a principal diferença entre custo e despesa é que o custo está ligado ao processo produtivo. A empresa gastou algo que está ligado ao processo produtivo, isso vai ser um custo, esse gasto vai ser um custo. Agora, a empresa gastou algo que não está ligado diretamente ao processo produtivo, já é classificado como despesa. Basicamente, os gastos que são classificados como despesas são os gastos administrativos e os gastos que a empresa tem com vendas, né? Normalmente são esses dois itens aí que acabam sendo classificados como despesas. Mas quando eu entrar aqui no slide que eu vou abordar aí, dando alguns exemplos, vai ficar um pouco mais fácil de entender a diferença entre o custo e a despesa, ok? E agora eu queria também aproveitar e refinar tanto custo e despesa, que também é muito utilizado dentro de contabilidade de custos, os gastos variáveis, né, o custo e a despesa variável e o custo e a despesa fixa. Então, eu vou definir aqui a diferença entre os dois, que muitas pessoas acabam confundindo, principalmente o variável, para que você consiga entender melhor, né? Vai ficar muito mais fácil. Talvez aqui essa parte do gasto variável e do gasto fixo seja o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas aí, no momento que vai tentar aí entender um pouquinho e sente dificuldade em aprender contabilidade de custos. Então, gastos variáveis são gastos
que pode ser tanto um custo quanto uma despesa, que variam exclusivamente de acordo com o volume de vendas e produção. Então, uma grande confusão aí que eu percebo que as pessoas fazem com o termo variável é que se mudou de valor é variável, e não é exatamente isso. Então, dentro de contabilidade de custos, você precisa de uma referência diferente daquela que nós estamos acostumados aí com a palavra variável, né? Tudo que muda é variável. Todo mundo faz esse tipo de analogia, mas na verdade não. Dentro de contabilidade de custos é tudo aquilo, todo gasto que varia, que muda, né? Custo ou despesa que muda de valor, que sobe ou desce, que diminui ou aumenta, de acordo com o volume de vendas ou produção, dá na mesma. Hoje em dia as empresas produzem já baseados numa venda, então tanto faz, né? Venda ou produção praticamente é a mesma coisa. Então, quando uma empresa tem algum gasto que para produzir mais, que ela vai vender mais, ela gasta mais, e inversamente, se ela vai produzir menos, vai vender menos, ela gasta mais ou menos, é variável. Agora, diferente do fixo, né? O fixo são gastos, né? Tanto custo como despesas, que não variam de acordo com volumes de venda e produção. Ou seja, eu posso vender muito, a empresa pode vender muito, um comércio pode vender muito, uma prestadora de serviço pode vender muito ou vender pouco, mas ela tem aquele gasto exatamente igual, constante sempre. E eu vou refinar melhor aí nos exemplos, dar alguns detalhes aí que normalmente são levados ao pé da letra aí por algumas pessoas, principalmente aqui nos gastos fixos também, ok? Então, diferença de gasto fixo e de gasto variável, custo ou despesa fixa e custo ou despesa variável, é que estão atrelados a volumes de vendas. Aumentou e diminuiu o volume de venda, aumentou e diminuiu o gasto, é variável. Se não aumentou e se não diminuiu, é porque é fixo, ok? Então, esse é o ponto mais importante de se entender a diferença entre o termo variável e fixo. É volume de vendas, ok? E aqui eu vou colocar uma tabela com vários tipos de gastos e vou classificar em custo e despesa, e variável e fixo, e vou falando um pouquinho sobre cada um deles para você entender melhor. É bom lembrar aqui que são apenas exemplos, né? O importante é que você entenda aí o conceito no qual diferencie cada um deles, custo, despesa, variável, fixo, e aplique no momento que você estiver estudando, trabalhando, enfim, onde você precisar aplicar essa técnica, né, essa classificação de custo, despesa, variável ou fixo. E não se restringir a exemplos e guardar o exemplo com uma classificação que foi apresentada para vocês. Isso por quê? Porque normalmente as pessoas tendem a guardar esses exemplos porque fica mais fácil. Mas algo que pode ser custo em uma empresa, em outra pode ser uma despesa. O que pode ser variável numa empresa pode ser fixo em outra. Então, não é guardar o tipo de gasto e já com a classificação colocada, né, pré-feita nesse gasto, e sim olhar para esse gasto e entender como que ele funciona dentro da empresa, e assim você classificá-lo como custo, como despesa, como variável, como fixo, ok? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, matéria-prima. Esses valores aqui são aleatórios, coloquei aqui simplesmente para ter um determinado valor, que é o valor, né, que a empresa está gastando, comprando, né, desse tipo de gasto, mas aqui o valor não vai influenciar em nada na classificação. Então, matéria-prima. O que é uma matéria-prima? Bom, matéria-prima está ligada ao processo produtivo. Pode ser uma empresa, por exemplo, uma empresa que fabrica chocolates. Se ela comprou cacau, cacau é matéria-prima para fabricar o chocolate. O cacau está ligado diretamente ao processo produtivo? Sim. Se está ligado diretamente ao processo produtivo, é um custo, né? Porque a definição de custo diz que todo gasto que a empresa tem que estar ligado diretamente ao processo produtivo é um custo, ok? Materiais indiretos. O que são materiais indiretos? Materiais indiretos são aqueles materiais que são utilizados em uma pequena quantidade num processo produtivo, mas são essenciais, né? Então, por exemplo, aí, uma empresa que tem várias máquinas que trabalham, né, que fabricam alguns produtos. Essa máquina provavelmente vai precisar de algum tipo de lubrificação, então vai entrar lá um óleo, né, que vai ser colocado lá, uma manutenção que é feita nessa empresa aí, de repente uma vez por semana, cada 15 dias, enfim, cada empresa tem uma maneira de fazer isso.
esse óleo faz parte, né, do processo produtivo. Por quê? Porque se essa máquina não for lubrificada, ela vai quebrar, vai parar, né? Então é um gasto que a empresa tem com esse material indireto. E esse material, e uma das características de um material indireto é não ter a mensuração exata de quanto é gasto em cada produto, em cada lote de fabricação. Então, além de possuir um valor um pouco mais baixo, fica difícil definir exatamente quanto eu gastei de lubrificação para um determinado produto. Ou outro exemplo muito utilizado, a empresa fabrica, por exemplo, móveis, e nos móveis ela precisa colar algumas partes de alguns móveis, e a cola não tem como ficar mensurando exatamente quanto ela gastou de cola para fabricar uma escrivaninha, por exemplo. Ela vai fabricar uma certa quantidade lá e vai gastar uma quantidade de cola. É a única coisa que ela consegue definir. Quanto ela gastou de cola exatamente em cada uma das escrivaninhas é humanamente impossível, né? Mas é um material que é necessário, faz parte do processo produtivo. E ele se assemelha muito à matéria-prima. Só que, diferente da matéria-prima no qual se sabe exatamente quanto vai se gastar, nos materiais indiretos não. Então, como o material indireto ele se assemelha muito à matéria-prima, ele também é classificado como custo, ok? Porque faz parte do processo produtivo, sem ele não conseguiria fabricar o produto. Mão de obra direta. O que é mão de obra direta? É o funcionário, é a pessoa que está ali trabalhando, fabricando o produto. No exemplo aqui que eu acabei utilizando da fábrica de chocolate, se eu tenho lá uma determinada pessoa que está lá manipulando, né, colocando os ingredientes, de repente é uma máquina que faz o chocolate, né, tirando, controlando o tempo e etc. O salário dessa pessoa vai ser o quê? Se essa mão de obra direta está diretamente ligada à fabricação do meu chocolate, né, então eu vou classificar como custo, né? O salário desse funcionário que está ali lidando com a fabricação do chocolate é um custo, ele está diretamente ligado à fabricação do chocolate, ok? Seguro da área de produção. Bom, normalmente as empresas de grande porte elas fazem seguro, né, da parte tanto da parte administrativa como da área de produção. Então, se minha empresa lá de chocolate tem lá a área que fabrica os chocolates e lá ela fez um seguro para aquela área, por ser da área de produção, esse gasto que a empresa vai ter com o seguro, ele está ligado à área de produção, né? Se de repente a área de produção pega fogo, a empresa não tem mais condições de produzir, então ela vai fazer um seguro para se proteger. Consequentemente, o gasto que ela tem com esse seguro está relacionado a esse processo produtivo e eu classifico ele como custo, ok? Depreciação de máquinas da produção. Bom, a depreciação é a perda de valor de bens, né, que a empresa tem. E isso é permitido por lei ser contabilizado, ser lançado como um gasto, né, numa demonstração de resultado do exercício. A empresa precisa ir abatendo, né? Por quê? Porque ela vai utilizando a máquina, essa máquina vai perdendo valor. Com o decorrer do tempo, essa máquina acaba não funcionando tão bem, ela precisa ser substituída. Enfim, a empresa comprou um bem, ela fez um investimento numa máquina, ela utilizou, vai chegar uma hora que ela vai precisar substituir. Então essa máquina vai perdendo tempo, né? E essa depreciação ela não é calculada aleatoriamente. Existem critérios que aqui não é o foco desse exemplo, desse tema que eu estou abordando aqui. Existem alíquotas definidas pelo fisco no qual são calculadas essas depreciações, né? Então o fisco determina que um certo percentual do valor da máquina seja abatido por mês. Lógico que vem uma alíquota anual, mas a empresa pode descobrir a mensal e ela vai lançando isso como um gasto, né? Ela vai abatendo do resultado porque vai chegar uma hora que ela vai precisar trocar essa máquina. Então, essa depreciação não é a empresa que coloca do jeito que ela bem entende, e sim ela tem que seguir uma lei para fazer o cálculo dessa depreciação. Bom, como a depreciação é uma máquina da produção e a máquina da produção está relacionada ao processo produtivo, também classifico como custo, ok? Diferente aqui da depreciação dos computadores da administração. Bom, os computadores também são bens que a empresa tem, também depreciam de acordo com base numa alíquota aí que o fisco determina, e só que eles não têm nada a ver com o processo produtivo, eles são utilizados pelo pessoal que trabalha na administração
como a definição de custo e despesa está ligada à produção ou não, já que os computadores da administração não estão ligados à administração diretamente, à produção, perdão, diretamente, eles são classificados como despesas, né? Que o conceito de despesa é tudo que a empresa gasta, mas que não está ligado ao processo produtivo. Outras despesas com marketing. Aqui novamente, né? Despesa, já estou até colocando um nome aqui, despesas com marketing, para facilitar, mas todo gasto que a empresa tem com marketing, ou seja, com propagandas, né, algum tipo de ação que a empresa faz, né, uma empresa que vende os produtos no supermercado, coloca uma pessoa lá oferecendo esses produtos para as pessoas experimentarem, né, tem um gasto envolvido nisso. Isso pode ser tratado como um gasto com marketing. Isto não tem nada a ver com a produção da empresa, né? Então, se a minha fábrica de chocolate coloca uma pessoa lá no supermercado para oferecer pedacinho de chocolate aí para as pessoas experimentarem, não tem nada a ver com a minha produção. Se não tem nada a ver com a minha produção, classifico como despesa. O frete também, né? O frete é aquele gasto que a empresa tem para enviar a mercadoria. Isso é muito relativo. Tem empresa que paga para entregar, tem empresa que ela cobra do seu cliente. Enfim, aqui neste exemplo estou partindo do princípio que quem está vendendo é que está bancando o frete. E o frete não tem nada a ver também com o processo produtivo. Se ele não tem nada a ver com o processo produtivo, também classifico ele como despesa, ok? Mesma coisa que seguro da área administrativa, contrariamente do seguro da área de produção, né? A área administrativa também não tem nada a ver diretamente com o processo de fabricação. Se não tem nada a ver com o processo de fabricação, despesa, propagandas, outra coisa também que não tem nada a ver com o processo de produção. A empresa faz propaganda, isso não afeta em nada a produção dela, né? Não vai. Se eu parar de fazer propaganda, a produção não para. Lógico, a empresa faz propagandas para vender, mas a propaganda não tem nenhuma relação com o processo produtivo diretamente, ok? Então classifico como despesa. Comissão de vendedores, a mesma coisa. O vendedor vai lá, vai vender os produtos, mas sem o vendedor a empresa continua fabricando? Continua, mas você não pode confundir. Sem o vendedor a empresa não vai vender, ela não vai poder fabricar. Sim, mas o vendedor não está lá fazendo chocolate, né? No meu exemplo aqui da empresa de chocolate. Não é ele que faz o chocolate. Então, se não é ele que faz o chocolate, não tem nada a ver com o processo produtivo, eu classifico como despesa. Energia elétrica, produção. Bom, energia elétrica, produção, aquela energia gasta para as máquinas funcionarem para a iluminação, né, do galpão onde que a empresa fabrica os chocolates e demais equipamentos que precisam de energia elétrica. Bom, se a produção, toda a energia que é gasta com a produção deve ser classificada como custo, obviamente. Aqui não vou entrar no mérito de como a empresa mensura isso. A empresa também ela precisa ter critérios para controlar, né? Quanto que ela gasta de energia elétrica com a produção, quanto que ela gasta de energia elétrica com a administração, que ela precisa separar isto. E a energia elétrica da administração, contrariamente à da produção, não tem nada a ver com o processo produtivo, classifico como despesa, assim como o pessoal que trabalha na administração, né? Sem esse pessoal da administração não tem nada a ver com a produção de chocolate em si, né? Não são eles que estão lá fabricando chocolate. Então, eu classifico aqui como despesa, ok? Então, aqui mostrei alguns exemplos, né, de custo e despesa. Obviamente, né, como eu disse, cada empresa precisa analisar, cada situação precisa ser analisada de acordo com a relação que esse gasto tem com a produção. Está relacionado ou não está diretamente com essa produção aí? Se ele tem a ver com a produção, custo. Se não tem a ver com a produção, despesa. É bem fácil. É um pouquinho de treinamento aí, com o tempo você acaba se acostumando em classificar isso muito facilmente. No começo é um pouquinho difícil, né? Você não sente tanta segurança em fazer essa classificação. Mas com o passar do tempo, com um pouquinho de treino, você acaba percebendo que a grande maioria dos gastos acabam sendo muito similares em qualquer tipo de empresa, né? Tanto em indústria, comércio ou prestadora de serviço. Mas alguns requerem realmente uma atenção especial aí para não ter nenhum tipo de confusão, ok? Agora vamos classificar esses gastos aí em variáveis e fixos.
Começando aqui pela matéria-prima. Bom, matéria-prima. Se para produzir mais eu preciso de mais matéria-prima, eu vou gastar mais, a empresa gasta mais comprando essa matéria-prima. Se ela vai produzir menos, gasta menos, né? Ela precisa de menos matéria-prima, ela gasta menos. Ou seja, varia de acordo com o volume de produção? Sim, se varia, variável. Materiais indiretos, a mesma coisa, né? Aqueles materiais lá que eu não consigo precisar no sentido não de necessitar, né? De mensurar ele exatamente, né, quanto que eu gasto por cada um dos produtos, mas eles são essenciais aí no processo produtivo. E quanto mais a empresa produzir, mais materiais indiretos ela precisa. Quanto menos ela produzir, menos materiais. Os materiais indiretos, como eu já disse, né, eles se assemelham muito à matéria-prima, apenas com a diferença no qual eu não consigo mensurar exatamente quanto que eu gastei, né, por produto fabricado de materiais indiretos, mas eles variam, eles têm o mesmo tratamento de matéria-prima, então também é variável. Mão de obra direta, bom, salário do pessoal que trabalha diretamente com a produção. Esse salário aí do pessoal que trabalha diretamente com a produção, ele é classificado como variável, né? Normalmente o pessoal que trabalha na produção, eles são pessoas que ganham por hora, são os famosos horistas, né? Por que são horistas? Primeiro, para ficar mais fácil de distribuir esse custo para cada produto. Normalmente esse horista ele trabalha fabricando vários tipos de produto, né? Normalmente ele acaba trabalhando não só em um tipo de produto. Então, quando se sabe quantas horas ele gasta trabalhando em cada produto, fica mais fácil distribuir esse custo para cada produto. E normalmente esse tipo de mão de obra, obviamente que a lei não permite que isso ocorra, mas se ele quisesse trabalhar 7 dias por semana, ele poderia trabalhar, né? Porque ele ganha por hora. Então fica mais fácil da empresa controlar esse tipo de gasto, né? Por ser horista. Então normalmente mão de obra direta, ela tem esse tratamento de gasto de custo variável, né? Porque ele trabalha de acordo com uma escala de necessidade da empresa. Quando a empresa está produzindo mais, ela pede para o pessoal trabalhar um pouco mais, tem hora extra, pede para trabalhar de finais de semana, faz escalas. Quando ela não tem muita produção, ela consegue reduzir, né? Ela vai diminuindo aí o horário de trabalho desse pessoal, obviamente respeitando a legislação, né? A legislação é importante, mas não é o mérito aqui deste exemplo. Então é classificado como variável. Já o seguro da área de produção, independente se a empresa fabricar uma barra de chocolate ou fabricar 1 milhão de barras de chocolate, o valor do seguro vai ser o mesmo, né? A empresa que está fazendo o seguro para a empresa minha, para a minha suposta empresa de chocolate, não vai fazer o seguro mais barato ou mais caro em função da quantidade produzida. Então, este seguro da área de produção é classificado como fixo. A depreciação das máquinas de produção, como eu disse, é uma alíquota, né? Definida pelo governo. Então, se isso é definido pelo governo, não é a empresa que define quanto ela vai depreciar as máquinas. É uma alíquota fixa. Todo ano ela é calculada, que consequentemente a empresa divide essa alíquota anual por mês para ficar mais fácil. Como eu já disse, como ela é fixa, então é um custo fixo. A mesma coisa aqui para a depreciação dos computadores da administração, também é fixa, o funcionamento é o mesmo, é uma alíquota fixa para depreciar esses computadores. Despesas com marketing. Bom, aqui normalmente as pessoas fazem um pouco de confusão, mas despesas com marketing é uma despesa fixa. Por quê? Porque uma empresa vai lá, faz a propaganda primeiro, paga um determinado valor para depois obter um resultado com as vendas. Ela não faz uma propaganda e aí, por exemplo, se ela faz uma propaganda num veículo de comunicação, num jornal, numa TV, enfim, a empresa que ela contratou para fazer a propaganda não faz um contrato com ela assim: olha, se você vender muito, eu vou querer cobrar tanto por esse serviço que eu estou prestando de marketing para você. Se vender menos, eu cobro menos. Isso não existe. A empresa vai lá, contrata, paga o serviço e vai obter o resultado dessa ação de marketing. Então são coisas totalmente distintas. Se a empresa quer aumentar a propaganda no período seguinte, ou se ela quer diminuir, isto não tem nada a ver com o volume de vendas. Lembre-se, né?
O variável, o fixo, sempre está atrelado ao volume de vendas. Então, o valor que ela paga é fixo. Ela paga e aí ela vai obter o resultado. São coisas distintas. Aqui para o frete, eu coloquei aqui um nome frete total, porque independente se a empresa fosse mandar uma barra de chocolate ou se ela fosse mandar aí 1000 barras que caberiam aí no veículo que iria transportar esse chocolate, ela teria que pagar 3.500. Então eu classifico como fixo, mas é bom se atentar que em frete é comum ter alguns contratos de quantidade, né? Quanto maior a quantidade, existe uma variação em função da quantidade. Então, neste caso, seria variável. Por isso que eu disse para você tomar cuidado na classificação. Dependendo da situação, você precisa analisar se tem alguma coisa a ver com o volume vendido, produzido. Se houver uma variação, variável. Não houve, fixo. Nesse exemplo aqui, eu estou partindo do pressuposto que esse frete é fixo. Se eu mandar uma unidade ou 1000 unidades de chocolate, a empresa teria que pagar R$ 3.500. Então é fixo. Seguro da área administrativa também é o mesmo tratamento do seguro da área de produção, ou seja, independente, né? Não tem nada a ver. Primeiro que despesa não tem nada a ver com a produção. Então já não poderia classificar como variável, né? Não tem nada a ver com a produção e para ser classificado como variável seria a alteração do valor em função do volume de produção. Então o seguro aqui da área administrativa também é fixo. Propagandas, a mesma coisa que ação de marketing, né? Então se a empresa faz uma propaganda ou duas, a empresa que está fazendo essa propaganda para ela não vai cobrar um valor maior se a empresa vender muito ou menor se ela vender menos. Ela cobra um valor e a empresa vai obter um resultado. São coisas distintas, como eu já falei. Comissão de vendedores. Bom, aqui comissão de vendedores é muito comum existir aí a variação em função da quantidade que esse vendedor consegue vender, né? Então, normalmente, comissão de vendedores é variável. Por quê? Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quanto menos ele vende, menos ele ganha. Aqui não estou entrando no mérito da situação no qual o vendedor tem um salário fixo mais uma comissão, né? Se você estiver pensando nisso, é fácil, né? Então a parte que ele tem o salário fixo seria salário, né? Seria fixo, despesa fixa. Agora a parte que ele ganha com base na quantidade vendida de produtos, mercadorias ou serviços seria a parte variável. Obviamente que a empresa tem que fazer a separação disso, comissão de vendedores variável, comissão de vendedores fixas. Aqui eu não coloquei separado porque estou partindo, para simplificar o exemplo também, estou partindo do princípio que os vendedores aqui só ganham alguma remuneração se venderem alguma coisa. Só para simplificar, como eu já disse. Energia elétrica produção. Bom, energia elétrica produção. Se a empresa produz mais, ela vai precisar ter as suas máquinas ou aumentar a quantidade de máquinas funcionando, consequentemente o consumo de energia elétrica aumenta. Se ela começar a vender menos, produzir menos, consequentemente menos máquinas trabalhando ou menos tempo trabalhando, menos energia elétrica sendo consumida, diminui o valor, ou seja, energia elétrica produção variável. Agora, energia elétrica administração, normalmente existe um expediente, né? O pessoal que trabalha na administração cumpre o expediente, 8 horas e 40, dependendo aí da jornada da empresa. Então, normalmente esse gasto com energia pela administração ele é um gasto fixo. Por quê? Basicamente, a administração vai gastar energia elétrica com o quê? Iluminação e computadores, né? A parte que mais consome energia elétrica na administração de uma empresa normalmente está ligado a esses dois itens. Aqui tem um ponto interessante aqui que eu gostaria de falar, é que normalmente as pessoas acabam fazendo uma certa confusão aqui como energia variável, a energia gasta com a administração, porque ela acha que em um determinado mês, supondo que uma empresa gaste de energia elétrica no departamento administrativo R$ 5.000, aí no mês seguinte vem 5.100, aí no outro mês vem 4.900. Então
normalmente as pessoas acham que isso significa que é uma energia elétrica variável. Não, não é variável. Como eu disse, você tem que prestar atenção se esta variação está atrelada à produção. Se não tem nada a ver com a produção, primeiro que a energia elétrica da administração não tem nada a ver com a produção, ok? E essas variações que ocorrem, que são pequenas, que são desprezíveis, não fazem com que este gasto seja classificado como variável. Então, energia elétrica, administração, é classificado como fixo, ok? Eu vejo bastante pessoas classificando isso de uma maneira errada, classificando como variável, ok? Então, é uma constante, né? Existem pequenas oscilações que é normal. Nenhuma energia elétrica de empresa, se você tomar um exemplo aí da sua própria casa, ela não vem cravado todos os meses o mesmo valor, ou só muda quando tem aumento de energia elétrica. Sempre existe uma pequena oscilação, mas essa oscilação, como eu disse, é pequena, né? Não, sempre ali está mais ou menos no mesmo valor que é gasto todos os meses, então fixo. E o pessoal da administração, o salário desse pessoal aí também é fixo. Por quê? Hoje as empresas elas controlam muito, principalmente aí o pessoal da administração, fazendo com que eles cumpram a jornada de trabalho deles sem hora extra, ou quando tem hora extra, isso vai para banco de horas, né? Justamente para que esse salário não fique sendo alterado em função de gasto, em função da pessoa ficar trabalhando até mais tarde, ou até algumas pessoas acabam ficando na empresa para fazer uma hora extra sem necessidade para tentar levantar um dinheiro no final do mês, né? É muito comum. Já trabalhei em empresas que tinha algumas pessoas que faziam isso. Então a empresa não, ela tenta ao máximo não fazer com que esse salário do pessoal da administração fique variante. E outra coisa, dentro de contabilidade de custos, novamente, a administração não tem nada a ver com a produção. Se para classificar entre variável e fixo tem que ter alguma relação com o volume de produção, já está matando toda as possibilidades de achar que isso aqui seria variável, ok? Então, salário da administração fixo, ok? Então era isso. Aqui eu coloquei os principais exemplos, né? Alguns gastos que ocorrem praticamente em quase todas as empresas, principalmente em empresas de médio e grande porte, mas só para você começar a entender como é que funciona, né? Então você sempre precisa analisar dos pontos de vista aqui que eu já comentei, que eu já frisei várias vezes, para que você faça a classificação correta. Como eu já disse no começo, parece um pouco complicado, mas é bem simples, é só entender aí direitinho aí os conceitos, custo, despesa, variável, fixo, olhar a situação no qual está ocorrendo esse gasto e fazer a classificação corretamente, ok? Para fechar, a referência bibliográfica que eu utilizei principalmente para definição de custo, despesa, variável ou fixo, foi este livro aqui de Curso de Contabilidade para Não Contadores, do Sérgio Diudícibus e do José Carlos Marion, ok? O meu aqui é a sexta edição, mas já tem outras edições mais novas, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero que tenha lhe ajudado a entender um pouquinho melhor aí os conceitos de contabilidade de custos, para que você tenha maiores subsídios aí quando for desenvolver algum exercício deste tema, ok? Então, nos veremos aí nos próximos vídeos. Eu agradeço aí o prestígio de ter assistido e até a próxima.